Olá pessoal, no Amigovski dessa semana, aqui na TV Correio da Manhã, eu trouxe a Kátia Scott, ela é psicóloga e a conversa vai ser bem legal, vai ser resiliência em tempos de mudanças, também vamos falar sobre a importância de construir bons relacionamentos. Você não perde por esperar, fique aqui, fique bem, fique com a gente. Olá pessoal, estou aqui com a Kátia Scott, conforme prometido, que é psicóloga, fez psicologia clínica, trabalhou também em escolas, tem experiência com adolescentes. Exatamente. Hoje voltou para a academia, está dando aula de novo, né? E você listou 4 tópicos aqui, que eu vou me tomar a liberdade de repetir e a gente vai aprofundando. Um foi resiliência em tempos de mudanças, que é bem interessante, construindo relações saudáveis, gestão de estresse e ansiedade e autoconhecimento e autocuidado. Desses 4 tópicos que você lista, 2, que seria construindo relações saudáveis e a gestão do estresse e ansiedade, eles entram lá na medicina do estilo de vida, que se baseia em 6 pilares, que é dormir bem, comer bem, atividade física, gerenciar estresse, bons relacionamentos e a questão de não abusar de drogas lícitas ou ilícitas, que acaba ajudando aqui também, né? Exato. Como é que é essa questão de, nesse momento, né, tão confuso, tão conturbado, um momento tão de tanta conectividade, construir relações saudáveis? Então, é um desafio muito grande, né? Para nós profissionais principalmente e acredito que também para cada indivíduo em particular. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer o convite. É um prazer enorme estar aqui, batendo esse papo com você. Que ótimo. E o que a psicologia hoje apresenta como um diferencial, né? Eu trabalho com a linha de terapia cognitivo-comportamental. Sim, tá. E aí o comportamento, né, vem de pensamentos, de emoções, de situações que ocorrem, e você precisa aprender a lidar com essas situações. Quando você fala em relações saudáveis, você está se limitando a uma relação de casais, de pessoas que querem uma intimidade maior? Ou você fala da relação no ambiente de trabalho, no ambiente da escola, no dia a dia? Olha, Amigovski, a princípio, eu acredito que a primeira relação saudável precisa ser com você. Claro. Com você e com as suas próprias emoções. E é por isso que você busca autoconhecimento e autocuidado. Exatamente. Tudo interligado, né? É interligado, né? E não é uma coxa de retalho. É algo que precisa realmente, como se fosse uma grande engrenagem, e para essa engrenagem funcionar, todas essas partes elas têm que estar ajustadas. Então, quando a gente fala em relacionamento, antes de qualquer coisa, você precisa se relacionar com você, com as suas próprias emoções. E de que maneira a gente faz isso? A gente faz isso a partir do autoconhecimento, que você pode buscar de N maneiras. Algumas pessoas buscam isso através de religião, outras pessoas através de livro de autoajuda, né? Mas, na minha linha de atuação profissional, o caminho para isso mais assertivo é a psicoterapia. Então, você vai aprender a lidar com as suas emoções, com as suas limitações. E você aprendendo a lidar com isso, você consegue se relacionar com o outro de uma maneira mais assertiva. Porque você não entra num processo de ter que sempre dizer sim para ser aceito, e você também não entra num processo de resistência extremamente exacerbado ao ponto de dizer não para tudo e tornar-se uma pessoa isolada. Sim. Então, esse equilíbrio é que faz com que você tenha boas relações, e isso vem a partir do autoconhecimento que a gente promove na terapia. Você acha que o apoio do psicólogo, ele é um apoio necessário? Tipo assim, porque eu vejo como alguns profissionais como imprescindíveis. Por exemplo, o cirurgião dentista, o médico, o pediatra, e que você vai independente de ter qualquer coisa. Mas não tem essa mesma pegada em relação ao psicólogo. Eu vou no psicólogo sem estar sentindo nada. Você tem essa possibilidade de trabalhar até na prevenção? Isso é bem estigmatizado, né? De trabalhar na prevenção, de trabalhar ajudando essa pessoa. Sim, porque a psicologia que eu vejo, ou a psicologia da escola, ok, ela vai trabalhando aí na prevenção, mas ou no ambiente hospitalar, talvez a pessoa tenha aquela coisa mais proativa de estar ali,
Mas no dia a dia, ninguém fala assim, eu vou no psicólogo, porque eu vou lá, porque eu quero saber se eu estou bem, eu quero melhorar, eu quero me conhecer mais. As pessoas não entendem. Não, o discurso é totalmente o contrário, né? Tá Eu não vou ao psicólogo porque eu não preciso de médico de maluco, né? E, na verdade, não é isso. Na verdade, se a gente parar para pensar que todos nós temos as nossas emoções e que precisamos aprender a lidar com elas, quando, por exemplo, você tem assim, uma situação, não sei por que eu reagi de tal maneira. Não é na mesa do bar tomando cerveja que você vai ter a resposta. Não é. Então, se você parou para refletir que uma reação sua naquele momento não foi a melhor, ou que não traduz quem você verdadeiramente ali já tem um ponto a ser visto, a ser trabalhado. Então, as pessoas elas ficam muito com esse sentimento de que eu não tive traumas, eu sempre fui muito bem tratado pelo meu pai e pela minha mãe, eu tive uma vida muito tranquila, então eu não tenho problemas, eu não tenho nada para ser visto. Mas você procurar um psicólogo não é porque você tenha problemas para serem vistos, é porque você quer entender quem você é e tornar-se uma pessoa ainda melhor. Claro. Em que você possa estar ali, não só convivendo com outras pessoas, mas sendo assertivo nas suas escolhas, sendo assertivo nas suas relações, sendo assertivo nas relações profissionais, familiares, emocionais. Então, são situações em que a gente trabalha com o sujeito as questões, principalmente na TCC, nós vamos estar atuando sobre aquilo que TCC? Terapia cognitivo-comportamental. Eu já pensei em trabalho de conclusão de curso. Então, TCC, terapia cognitivo-comportamental. É uma linha, uma abordagem da psicologia, né, que foi desenvolvida por Aaron Beck. Beck faleceu recentemente, e hoje quem leva todo o Instituto Beck, todo o estudo, é a Judith Beck, que é a filha dele, que faz um trabalho primoroso. Então, o que é isso? Até para as pessoas entenderem um pouco do nosso discurso, né? De que maneira a TCC trabalha? A TCC trabalha com a maneira em que você percebe a sua emoção e da maneira em que você reage a essa emoção. Então, quando você tem um pensamento, que nós chamamos de pensamento automático, esse pensamento vai levar a uma emoção que vai desencadear um comportamento. E esses pensamentos automáticos, nós não temos controle sobre eles. Então, eles são automáticos, né? Então, por vezes, você não consegue entender que pensamento é esse, de onde veio isso. Por exemplo, você saiu muito bem de casa, né? E teve uma noite tranquila de sono, saiu de casa bem, começou a dirigir, acontece alguma coisa ou você passa por alguma situação e que você começa, então, a pegar no volante do carro, como a gente chama de mãozinha de Playmobil, Sim. que a mãozinha fica tensa, e você, de repente, você se vê mal-humorado, você se vê num outro estado emocional que não condiz com aquilo que você passou. Sim. Nem a noite de sono tranquila. Isso. Eu não tenho nada, minha vida está tão tranquila, está tudo tão bem. Mas o que desencadeou? Alguma coisa desencadeou nesse momento, nesse trajeto, que fez com que você tivesse uma emoção e tivesse uma reação, que é o comportamento. Estou falando assim de uma forma Sim. muito superficial, tá? Então, o que a TCC vai trabalhar? O que nós vamos trabalhar com isso? Quais são esses comportamentos, que são comportamentos que nós chamamos de disfuncionais, que são aqueles comportamentos que você acredita e depois para pensar e diz, não, caramba, isso não foi legal, não deveria ter respondido fulano como eu respondi, não deveria ter agido da forma como eu agi. Então, quais são esses comportamentos? Que emoção desencadeou esse comportamento e que pensamento levou a essa emoção? Então, nós vamos investigar isso. É claro que, em alguns momentos, nós vamos lá na infância, vamos Sim. em algumas histórias passadas para investigarmos quais são as crenças que levam você a isso. Então, algumas pessoas procrastinam, por exemplo, né? Tem sempre um propósito, tem sempre um objetivo, tem sempre deseja realizar alguma coisa, mas estão sempre procrastinando, nunca conseguem sair daquilo. Então, são crenças que a gente investiga e que ali existe, por exemplo, na procrastinação, existe uma crença de incapacidade.
Então, eu emocionalmente me acho incapaz de realizar tal situação. E aí a gente vai investigar o porquê e em que momento essa crença foi instaurada. E aí a gente vem lidando com isso. Vai resolver a questão no sentido de que eu nunca mais vou ter isso, eu nunca mais vou sentir isso? Não, porque em terapia a gente não fala em cura, a gente fala em remissão. Claro. Então, você fica num processo de remissão, você entende esse processo. Se você não fica vigilante, não fica atento, o que pode acontecer? Em algum outro fato, em alguma outra situação, isso vem... isso vem como se fosse um iceberg, né? Sim, sim. Aparece novamente. Mas se você aprendeu a lidar com isso, você automaticamente vai fazer todo o processo, que é um processo de psicoeducação que nós fazemos dentro do consultório, e aí a gente ensina o paciente a lidar novamente com essas questões. Para mim, o mais complicado, assim, eu sou o cara que penso, não falo nada que eu me arrependa, eu não costumo me arrepender do que eu falo, porque eu não falo qualquer coisa. Né? Eu me seguro, eu não ofendo as pessoas de um jeito que eu não... Se eu falar alguma coisa, porque eu é consciente, eu não digo, eu falei que você era uma louca no momento de não, se eu falei que você era uma louca ou que você é insuportável, porque você é insuportável, eu acho isso, eu vou embora, não vou falar mais, não sou de... Só que às vezes o gestual fala por si, né? É esse o problema, eu já domino bem a minha boca, a minha língua, mas ainda não domino, talvez, umas caras e bocas que eu acho que eu acabo fazendo, e a pessoa diz assim, eu não briguei, não falei nada. Não, mas a tua cara, pô, a minha cara, aí eu não consigo. Eu consigo segurar, mas às vezes eu externo e demonstro a minha insatisfação. Mas, pelo menos, o gestual ele dá margem a interpretar e eu dizer, não foi bem assim que você interpretou, e a gente vai tocando a vida, porque o que você fala é mais complicado. É mais complicado. Por isso que nesse momento a gente sempre ensina o paciente, né? Das costas para o outro. Respira, não. A palavra mágica é respira. Aí tem uma música que diz assim, respirar bem fundo e devagar, porque a energia está no ar. O bom mesmo é não fumar, beber só pelo paladar, ou comer só pelo paladar, e beber e comer de tudo que for bem natural, e fazer muito amor, que amor não faz mal. Acho que a música Messier Minot, é bem legal essa música, que quem canta acho que é Joyce que canta. É bem legal que você respirar fundo e devagar, que a energia está no ar. É um grande segredo que funciona muito. Contar até 10. Exatamente. É o mesmo mecanismo, né? Você dá uma respirada, respira. Porque quando não sabe o que dizer, é melhor não dizer. Sim, né? Ficar calado. E quando você conhece as suas emoções, você consegue filtrar isso, né? Porque por muitas vezes as pessoas não têm relações assertivas, elas têm uma situação de trato relacional muito delicado, justamente por entenderem que o que outro diz é sobre ela. E nem tudo o que eu digo é sobre você. A maioria das coisas que eu digo falam sobre mim, sobre a minha pessoa. É como você falou agora sobre a questão de achar que o outro é louco, né? Isso é sobre você. Você tem. Isso não significa que o outro é louco. Não, claro que não. Né? Eu também não falo também isso, não. Eu dou um exemplo, uma expressão. E assim, eu fico pensando que às vezes eu sou louco de me relacionar com uma pessoa daquela louca, né? Na verdade, o louco aqui maior sou eu. Se eu tenho consciência que ela é louca, porque eu estou louca no sentido não de esquizofrenia, estou falando louca no sentido de comportamento, de pessoas que são complicadas. Divergente daquilo que você acredita, né? Isso aí vai seguir o caminho. Exatamente. Né? Tem, sei lá, 8 bilhões de pessoas, escolhe alguém que pense com você, né? E geralmente no processo de discussão, no processo de não gestão emocional, né? Nos trabalhos ou nas relações, quando você entra numa discussão, o que se diz é mais sobre aquilo que você está sentindo, não é sobre o outro. Não, e é interessante que as pessoas falam assim, não, você está discutindo porque você acha que você tem razão. Sim, se eu não tivesse razão, não estaria discutindo, né? Só que existe mais de uma razão, existe mais de um olhar. Exatamente. E aí, não obrigatoriamente eu estou certo, você está errado. Os dois podem estar certos do seu ponto de vista. Então, tem que, assim, saber respeitar. A gente vai para o segundo bloco já, mas eu queria eu sempre gosto de deixar uma pergunta em aberto de um bloco para o outro, para as pessoas se manterem ligadas aqui no nosso canal, né?
Onde é que o teu contato para fazer as pessoas chegarem até você via Instagram, via Facebook? Como é que a clientela te localiza? @Kátia, com K, Scott, SCOT. Tá, o Cazuza, que é nosso editor, vai colocar aqui. Tá bom. Underline PC. Desculpa. Kátia Scott, underline PC. PC. Isso. PSI, né? Isso. E aí chega até você no teu Instagram e te localiza. Aí lá tem um link, é só clicar no link que eu faço o atendimento. Tá. E eu atendo online ou presencial. Isso que eu ia perguntar, quer dizer que mesmo pessoas que assistem esse podcast fora do Rio de Janeiro, pode te localizar você e atender. Pode, fora do país também. Eu tenho pacientes fora do país. Que legal. E eu te perguntei antes do intervalo, os opostos se atraem. As pessoas falam isso, não, os opostos se atraem. E aí? Mito ou verdade isso aí? Eu tenho a minha opinião, mas não é tua. Eu considero, assim, eu, Kátia, né, considero um mito. Porque alguma sintonia tem que haver nessa relação. Né? Se você encarar o oposto no sentido da palavra, oposto é oposto. Né? Então, não tem como você misturar vinagre com azeite, a não ser numa saladinha deliciosa. Né? Mas na vida relacional é muito complicado. Se for o oposto de você em alguma coisa que você admira muito no outro, sim, vai ser ótimo, porque ele vai te ajudar. Ele é extrovertido, eu sou introvertido, mas eu amo esse jeito dele, dessa pessoa. Então, de repente, essa pessoa vai ajudar. Aí o oposto se atrai. Exatamente. Daquilo que chama atenção, né? Daquilo que desperta a admiração do outro, da outra pessoa. Se não for assim, não tem como uma pessoa ser explosiva e a pessoa dizer, adoro, eu sou calminha explosivo. Não, deixa que ele compra a minha briga, né? Eu também, então é mito, na tua opinião. Na minha opinião, é mito. Não tem como. Quando nós entendemos isso pelo olhar da psicologia, que você começa a fazer com que o seu paciente olhe para isso, né? Porque o apelo é muito grande para que você tenha um contato com tudo e com todos, né? E você tem que respeitar o seu limite. Então, você não é obrigado a aceitar tudo, você não é obrigado a aceitar todos. Então, você tem que também ser assertivo nessa escolha. Existem, sim, algumas diferenças, como essa que você citou, por exemplo, existem diferenças, é como um casal, né? O casal tem essas situações, tem um que é mais agitado, o outro é mais calmo, é mais resiliente, é mais tranquilo, aí um vai impulsionando o outro, mas existem, quando você coloca na balança, existem muito mais coisas de atração positiva do que negativa. Então, é o oposto no sentido de que um vai completar o outro, mas a oposição... Pois é, total, eu acho que talvez os opostos se atraem, foi uma tradução, foi uma repetição que caiu e não tem cabimento. Exatamente. E as pessoas não param para pensar. Esse é o oposto no sentido de comportamento, que a pessoa gosta daquilo e admira na outra pessoa. Hoje em dia, né, como é que você em relação à resiliência em tempo de mudanças? Né? É muito complicado, né? As pessoas estão cada vez mais... o mimizento, fica reclamando o tempo todo, fica se preocupando com coisas que não tem como a pessoa modificar, ao invés de entubar aquilo lá e dizer, não, vou tentar fazer de um limão uma limonada. Uma limonada. Como é que a psicologia trabalha nesse sentido? A gente tem, assim, tem tido algumas experiências que são experiências mais dolorosas, né? E outras são experiências bastante prazerosas no sentido de você conseguir, inclusive, dar ao próprio profissional, né, que hoje é o meu foco maior, eu atendo ainda consultório, né, mas o meu foco é preparar os novos psicólogos que estão chegando ao mercado. Né? Então, nós temos, por exemplo, hoje no mercado também uma situação dessas escolhas do profissional, se o profissional é resiliente ou não. Nós temos profissionais dentro da própria prática que não estão tendo resiliência com os pacientes. Então, como você faz um processo terapêutico que o próprio profissional não tenha esse tipo de comportamento, né? Então, a resiliência é você saber lidar com as questões, saber lidar com os conflitos de maneira que você possa respeitar o outro. Não existe só o verde, não existe só o azul. Né? Não existe o preto, não existe o branco. Existem situações que são distintas e que você precisa respeitar a individualidade de cada um, até para poder conseguir sobreviver nesse espaço.
né? A resiliência na psicologia anda de mãos dadas com a empatia. Exatamente. Não? Exatamente. A pessoa não consegue se colocar no lugar da outra pessoa. Exatamente. Inclusive, o papel do terapeuta é um papel muito empático. Né? Nós tínhamos aí uma grande quantidade de linhas teóricas dentro da psicologia em que o psicólogo dava a linha, direcionava aquilo que precisava ser dito e colocava ali como regras essenciais, né, do que precisava ser feito. Hoje a gente para muito, principalmente a linha da TCC, você para muito para entender o momento do psicólogo. Não é você quem dita, né? Não são as nossas regras. Nós vamos psicoeducar o nosso paciente para que ele entenda o momento que ele está vivendo e de que maneira ele possa lidar com as questões que estão ali em torno dele. No teu discurso, assim, a psicologia é essencial, né? O autoconhecimento é essencial. Você cita pontos que são essenciais. Já se considerou colocar esse conhecimento básico de psicologia? Porque eu digo assim, o principal problema de saúde da população brasileira é a falta de educação para a saúde. E com isso, se eu tivesse essa educação para a saúde, todo mundo adoeceria bem menos. Só que isso não interessa para a indústria farmacêutica, que ela quer continuar vendendo medicamento e assim vai. Haveria alguma coisa parecida na questão da psicologia? Seria interessante que a psicologia entrasse como se fosse uma cadeira da formação do ensino médio, não digo formação profissional, estou falando de autoconhecimento. Já existe, como né? Tem de higiene pessoal, como tem de nutrição. Você acha que a psicologia seria... Com o novo ensino médio, o novo modelo do ensino médio, que ele já vem durante um tempo sendo colocado pelo governo, e aí nós entramos na situação da pandemia, que teve uma parada, né? E com a mudança do governo, o governo decidiu também avaliar esse processo de mudança do ensino médio para ver de que forma eles vão tratar essas situações agora. Mas a partir desse projeto, nós temos um programa de formação desse indivíduo no que diz a plano de vida. Tá. Então, ele já é preparado, né, dentro do próprio ensino médio para que ele tenha esse olhar diferenciado, para que ele possa fazer uma projeção daquilo que ele quer enquanto indivíduo. Ninguém faz isso, né? Assim, não. O que você quer ser quando crescer? Eu quero ser médico. Mas como é que você vai ser? Porque é muito mais importante saber isso do que saber uma equação de segundo grau. Com certeza. Eu trabalhei na área de educação durante muito tempo, né? Claro que tem a sua importância, mas existem disciplinas ou existem conteúdos dentro das disciplinas que seria muito mais interessante você ensinar o sujeito a ser do que ensinar ele a ter um conteúdo que ele não vai usar. Empreendedorismo, iniciativa, realmente é muito melhor. Exatamente. Mas isso requer investimento, né? Porque você não pode também ter um leigo aplicando esse tipo de disciplina. Você teria que ter aí pedagogos, psicólogos nessa atuação. E não é uma exigência. Pois é, você falou uma coisa que assim, eu comecei a ver movimentos, acho que na internet, assim, seja um terapeuta, assim, não precisa fazer psicologia mais, não precisa ser psiquiatra, não. Hoje, você é terapeuta fazendo um curso online. E, assim, eu não tenho nenhuma informação sobre isso. Mas como você é psicólogo, você participa de uma graduação em psicologia, como é que você, na condição de psicóloga, vê esse tipo de abordagem? Como é que é esse curso e quais são as críticas, se é que você tem, a esse tipo de formação, Kátia? Eu tenho um sentimento de não pertencimento a esse tipo de ação. Tá? Eu vejo algo como muito superficial. Se você fizer uma comparação com o currículo de uma formação em psicologia, em psicopedagogia, que no sentido de pós-graduação, né? A psicologia, por exemplo, são 5 anos de graduação. Durante o curso, nós olhamos todas as linhas psicológicas, né? Todas as linhas que foram criadas para o desenvolvimento da psicologia.
Nós estudamos o comportamento, nós estudamos a emoção, nós estudamos a neurofisiologia, nós estudamos farmacologia. Então, é um vasto conhecimento que você não vai dar ao sujeito em um final de semana. Porque esse curso é um curso de final de semana. É. Gente. Eu tenho informação de alguns que são de final de semana. E aí a pessoa é bom de papo, né? Porque é boa de papo, chega lá, é simpática, aí as pessoas acham que ela está preparada, né? Aí bota... Porque você vê, essa questão das redes sociais tem essa questão, né? Hoje todo mundo virou blogueiro, todo mundo virou... Sim, conselheiro. Conselheiro, todo mundo virou coach de alguma coisa, né? Aí você vê pessoas orientando a parte de nutrição sem ser nutricionista ou nutrólogo, pessoas orientando cursos de autoajuda, etc., sem ser psicólogo, ou atendimento médico sem ser médico, né? E na pandemia ficou muito claro isso, que todo mundo se tornou, de uma hora para outra, não só médico, mas médico e tecnologista, né? O que eu vi foi... Nunca vi tanto colega, eu com doutorado em doenças infecciosas, nunca vi tantos doutores de fim de semana formados pelos canais usuais de comunicação. De comunicação, exatamente. Né? Então, assim, é algo que realmente me preocupa bastante. Então, você vê isso com preocupação, e o Conselho não tem feito nenhum tipo de abordagem? O Conselho ele fez um movimento com relação ao coach, né? Porque o coach teve um movimento aí de uma lei, para que ele fosse regulamentado, né? Que a profissão fosse regulamentada, e aí o Conselho conseguiu que isso não acontecesse. Mas a fiscalização direta, né? Para inibir um pouco essa situação, não se consegue fazer, né, Edmilson? A pessoa tem hoje esse... Como é que então lá? Se eu sou um leigo, né, como é que eu identifico a Kátia Scott como sendo uma psicóloga, uma terapeuta, mas não essa terapeuta de fim de semana? Como é que vai ser Porque assim, as pessoas... Terapeuta fulano de tal. Eu acredito que você deva escolher o seu terapeuta, o seu psicólogo, da mesma forma em que você escolhe qualquer outra situação. Não, mas a questão... De maneira... Não, a questão é como eu identifico, porque assim, eu chego lá e digo, poxa... Pelo CRP. Então... Nas redes sociais, por exemplo. Nas redes sociais, nós não podemos fazer propagandas de valores de consulta, né? Nós podemos ter a nossa rede social, mas uma das obrigatoriedades é ter na bio o número do nosso CRP. Então, se alguém se diz psicólogo, psicoterapeuta, primeira coisa que você deve consultar, qual é o número do seu CRP? Entendi. É o nosso registro. É como o seu CRM. Porque quando você coloca terapeuta... Tem terapeuta holístico, tem terapeuta de florais, tem terapeuta de óleos. E aí não obrigatoriamente tem CRP. Nós somos psicoterapeutas. Psicoterapeutas, e aí tem CRP. Lá, quem entrar no meu Instagram, primeira coisa que vai ver é o número do meu registro. Quando você falou eu tenho o meu CRP. Porque no meu Instagram, por exemplo, eu coloco lá médico. E não botei ainda meu CRM lá. É engraçado. Mas também médico é médico. Se eu estou falando que eu sou médico e não tenho CRM, eu estou infringindo é a mesma coisa que os outros perfis. Se alguém diz que é psicoterapeuta e não tem a formação, está infringindo. Então, a pessoa tem que desconfiar se a pessoa não tem o nome psicoterapeuta e se ela não colocou o CRP dela lá. Exatamente. E cabe denúncia. Cabe denúncia. Então, aí, assim, nesse momento de denúncia... O CRP ele é pela região, né? E o CRF ele é federal. Então, qualquer um dos conselhos, eles atuam incisivamente sobre a pessoa que está ali infringindo a lei. Infringindo a lei. Eu queria explorar um outro lance, que como você trabalhou, já tem mais de 30 anos de formada e vem trabalhando, inclusive, nas escolas, como é que a Kátia, psicóloga, percebeu o mundo, a escola em particular, o mundo como todo, antes de 2020 e depois de 2022, 2023, com esse intervalo aí de pandemia? Na época da pandemia, eu estava como gestora de uma rede de ensino e a gente sempre teve situações relacionais, né? Gestão de conflito dentro das escolas, isso é normal, né? Mesmo que seja escola particular, não tem jeito, a gente não foge dessa situação. Turmas
com 25, 30 alunos, adolescentes com desejos infinitos e diferentes uns dos outros. Aquelas questões hormonais lá, né? Exatamente. Então, nós sempre tivemos essas questões e sempre foram questões administradas dentro da instituição, com os pais, no primeiro momento só com os alunos, né? E no segundo momento, quando tinham mais agravantes, nós incluíamos os pais, sempre com profissionais da área, né? Psicopedagogos, orientadores educacionais. Enfim, eu, mesmo como diretora, atuava lá como psicóloga também, ajudava. E aí veio a questão da pandemia, né? Então, nós fomos obrigados, né, a tirar essa comunidade de um espaço de pertencimento, porque eles se sentem donos da escola, né? E fluem pela escola com muita liberdade. Em grupos. Em grupos, e aí colocamos isolados dentro das suas casas. Né? Um desafio muito grande foi o desafio da aula virtual, porque eles não abriam as câmeras, por mais que a gente podia plantar bananeira, né? Trazer as coisas assim, mais interessantes, que eles não abriam as câmeras. E aí, com isso, nós fomos administrando, mas à distância, sem perceber efetivamente o que estava acontecendo com a cabecinha, com a emoção deles. Não abria, né? Porque não queria ser visto? Tinha vergonha? Qual é o... Alguns abriam só para constar presença e não assistiam, né? Outros abriam, mas estavam deitados. Entendi. Outros de pijamas. A obrigatoriedade da instituição na época era que abrisse, mas que estivesse com uniforme. Eles não queriam colocar o uniforme dentro de casa. E assim, né? E a questão do uniforme era até para tentar, tipo assim, botar... Estou assistindo a aula, né? Exatamente. Você sabe que é interessante isso, mas eu vou me comparar com os meninos, né? Mas eu tenho maior dificuldade no final de semana, que esteja lá em Angra, passeando, alguma coisa, alguém fala assim, eu de roupa de praia, eu falo assim, estou assistindo mal aqui, se eu tiver que botar o estetoscópio ou o aparelho de pressão, eu tenho maior dificuldade, porque eu não estou... Porque aquele ambiente não está... O ambiente não é favorável, eu não estou com... A não ser que seja uma urgência, uma parada diferente. Mas aquela coisa eletiva, eu acho que o uniforme faz parte desse rito, né? E a ideia era justamente essa, era trazer esse espaço de estar dentro da escola, né? Apesar de estar distante fisicamente, mas não deu certo. Alguns cumpriam, né? Mas outros não. E, de alguma maneira, a gente respeitava esse ambiente. E aí começamos a retornar às aulas e já começamos com uma queixa muito grande da família, porque não sabia o que fazer com a emoção dessa criança ou desse adolescente. Porque esse adolescente não ficou dentro de um espaço reservado da casa, único exclusivamente para assistir a aula. Ele passou esse tempo num espaço reservado da sua casa, né? Então, ele ficou ali isolado. Então, ele não tinha mais convívio com os seus. A leitura que eu faço disso, Edmilson, assim, uma leitura muito psicológica, muito emocional, não sei se você concorda com isso ou não, mas o que eu vivi e o que eu percebi é que se eu me aproximo de você, você pode me matar. Na questão da enfermidade. Da enfermidade. Assim, e isso afastou muito as pessoas. Não, foi um absurdo que assim, e as pessoas abusaram disso e continuam abusando dessa história, né? Da imposição do medo e coação a partir daí. Exatamente. Né? Eu fui consultor médico de um colégio, vou falar o nome que não tem nenhum problema, do colégio... não é que diretor? Ai, meu Deus do céu. É um colégio alemão que tem uma unidade no centro do Rio e uma unidade em Jacarepaguá. Cruzeiro, isso. E assim, a gente devolveu as crianças para lá, fez todo um protocolo de ação, de fazer algumas medidas, e deu super certo. Assim, então, eu percebia de uma forma muito clara que houve uma maldade na imposição do lockdown, entendeu? Tanto nas escolas, nas universidades, nos trabalhos, houve uma imposição do medo por aí. E já se provou que o lockdown foi um dos grandes erros na tentativa de controle da pandemia.
né? A questão de você ficar no isolamento porque ficava contaminando um monte de gente, depois tinha gente que tinha tido a infecção e aí ficava testando positivo um tempão, as pessoas isolavam essa pessoa. Horrível isso, né? As pessoas fizeram realmente um terror e que pode ter impactado muito na questão Muito. E aí, quando retorna esse convívio, retorna um convívio de ameaça. Sim. Então, nós tínhamos um índice de indisciplina, que é um índice considerado normal, né? Por conta das próprias divergências de ideias, diferenças, né? Nós praticamente triplicamos esse índice de disciplina. É mesmo? Porque eles não sabiam lidar mais com o outro. Se o outro olhasse para ele está na rampa, né? 2 níveis de rampa. Se esse daqui olhasse para o de cima, o que é? Está me olhando por quê? Eram situações assim que antes não ocorriam. Não, porque ele não pode se aproximar de mim, ele não pode ficar perto de mim, quem está me olhando. Então, situações que foram dificílimas de serem conduzidas. Você acha que hoje, né, em 2024, a gente está gravando esse podcast em meados de janeiro de 2024, já deu uma assentada ou continua ainda muito conturbado? Não, já deu uma assentada, mas essas questões, né, de não saber lidar com o outro, isso ainda é bastante exacerbado, eu acho. E é por isso que a gente propõe um trabalho sempre psicoterápico, seja em escola, em hospitais, você ter a empatia, você conhecer quem você é, conhecer o outro, você saber que você pode olhar para mim e você não está me afetando, você não é uma ameaça com o seu olhar. O máximo que eu posso perguntar, oi, tudo bem? Você está querendo alguma coisa? Alguém me olha muito, eu falo, cumprimento, dá que me conheça, né? E se eu vir a cara e dizer, poxa, é antipático, né? Eu fiz isso sábado, eu fui a uma festa sábado e eu falei para o meu marido, sei, mas eu estou achando que eu tenho algumas aulas que eu dou em AD. Sim. E eu acabo não conhecendo presencialmente a coordenadora do curso, né? E aí eu falei, nossa, parece tanto com ela. Aí abri o Instagram, abri o WhatsApp, mas igualzinho a ela. Vou lá perguntar para ela. Aí ela falou, nossa, eu estava percebendo, você estava me olhando tanto. Eu falei, pois é, mas aí eu não ia embora com essa resposta comigo. Queria saber, você é a Mara? Ela, não sou. Eu falei, ai, que pena, porque eu achei que você fosse minha coordenadora, eu queria te conhecer. Aí a gente se conversou ali um pouquinho, se abraçou. Qual mal que tem Se fosse 2 adolescentes, já ia sair na bolacha. Com certeza. Com certeza. Se é uma situação que eles se sentem muito... Porque qual é a situação do adolescente? Né? O adolescente ele vive em grupo. Sim. Se você for ao shopping, né, eles têm o mesmo comportamento, eles vestem o mesmo tênis, a mesma vestimenta. Para quê? Para se sentir pertencente a um grupo. Então, se foge a esse controle, para eles é uma ameaça. E aí vem esses comportamentos, né, de reativos, que são, por muitas vezes, desnecessários. E como é que foi, assim? Então, na retomada, houve muita confusão, e aí se trabalhou... Os pais não sabendo lidar com essas situações, né? Os pais achando que também nós estávamos ali, no sentido, qualquer regra que se colocava dentro da escola, no sentido de se ter um controle maior ou uma gestão maior do momento, porque foi um momento difícil para todo mundo, né? Você imagina, a escola que eu dirigia, eu tinha 1.300 alunos. Então, era muita gente. Mais os pais, né, que entram para buscar, entram para resolver um problema ou outro, mais os funcionários. É muita gente. Então, quando você colocava regras para poder administrar esse movimento das pessoas, também já era uma ameaça. Então, lidar com isso foi muito difícil. Hoje é obrigatório escolas públicas e privadas terem psicólogo, né? Não, ainda não é obrigatório. Não é obrigatório? Não é obrigatório. E deveria ser, né? Nesse momento de enorme ansiedade, depressão, que virou uma saúde pública, né? O Brasil é um dos países mais... uma população mais ansiosa, mais deprimida, e não ter um psicólogo trabalhando preventivamente é uma falha, né? Exatamente. Por isso que nós estamos aí com os consultórios com uma demanda muito grande de adolescentes. É mesmo? Adolescentes. E quanto tempo por conta da ansiedade. Um adolescente entra num tratamento desse e fica com quanto tempo, mais ou menos? Olha, depende muito da questão, porque por vezes você inicia o tratamento com foco em uma questão. Por exemplo, eu já peguei paciente que o foco no momento era passar no vestibular. Existia uma pressão muito grande da família
em que fizesse vestibular para medicina e que fosse aprovado, né? Mas ele queria? Não, queria marketing. E aí, no meio da terapia, nós fomos entendendo outras questões e ela já está comigo há 1 ano e meio. Fazendo psicologia, fazendo marketing? Já foi aprovada em marketing. Muito bem aprovada. Está gostando? Está amando. Então, foi um crescimento. E porque o que acontece, Edmilson? Você, quando entra num processo de psicoterapia com a criança e com o adolescente, ou mesmo com o adulto em algumas questões, você também precisa psicoeducar a família. Sabe, vou te contar uma história. Você volta desse assunto já. Eu, como médico, fui pediatra há muito tempo, e aí chegou uma criança no consultório, uma criança normal, uma criança agitadinha, mas, né, mais hiperativa, mas super legalzinha. Eu falei assim, e eu disse que menino bonito, que não sei o que é. A mãe tem que ver, doutor, em casa, seu menino é uma peste. Eu falei, não fala isso. Aí quando a mãe falou, o menino é uma peste, o menino começou a agitar, eu falei, poxa, deixa ele entrar na vibe do que é bom, de receber elogio pelo que ele faz de positivo, não pelo que faz de negativo. Não, doutor, preciso de psicólogo, preciso encaminhe psicólogo. Não precisava. Ela insistiu tanto que eu encaminhei ela para o psicólogo, encaminhei a criança para o psicólogo. 3 meses depois, a mãe volta, criança ótima. Eu falei, e aí? Falei, psicólogo? Fui, doutor. E aí, como é que tá? Ele já teve alta. Que bom. Eu é que estou lá. A criança foi a uma consulta, aí o psicólogo falou assim, pô, sai daqui. Já fiz isso. Esse pediatra encaminhou a pessoa, não, mas eu não queria encaminhar ela, só que eu não percebi que era a mãe que precisava. Como meu foco era criança, né? Eu dizia, a criança não precisa. E foi muito engraçado que a criança, tadinha, ela não precisava mesmo não, mas ela precisava que a mãe dela fosse. Né? Sim. Você falou uma palavra que ela é essencial, né, no desenvolvimento de qualquer ser humano, é a validação. Então, você não pode ficar num processo de apenas olhar para aquilo que não deu certo. Claro. E era um dos meus maiores trabalhos na escola, era esse. Porque você tinha toda uma equipe pedagógica dedicada àquele que não conseguiu nota, aquele que ficou de recuperação. Mas aquele que tirava 10, que era um excelente aluno, que era disciplinado, que entendia, né, o processo, que estava ali se dedicando, esse não recebia absolutamente nada. Aí tem uma frase que um amigo meu chamado Francisco Barbosa, da Tupi, dizia assim... Minha mãe escutava muito. Ele dizia assim... não, ele está lá até hoje, né? Ele diz assim... quando você tem filhos, aquele que menos merece é o que mais precisa. Nesse sentido de estar dando problema. De validação. E isso é complicado, porque o cara que está indo bem também merece ter um tipo de compensação pelo benefício que ele tem, né? Exatamente. Aí tinha uma tirinha na revista Em Quadrinho, que era a criança quebrando as coisas dentro de casa e outro também quebrando. Aí um falou para o outro assim, não é fácil chamar a atenção da mamãe, né? Não estava quebrando porque queria, não porque quisesse quebrar. Porque queria atenção. Chamar a atenção da mãe. Né? Mas isso em todos os ambientes. No ambiente corporativo, você também percebe esse tipo de comportamento. Né? Aquele funcionário que é o certinho, que é o funcionário que chega no horário, que cumpre as suas tarefas, os seus deveres. Ele não, é por isso que ele se queixa de eu nunca recebi um tapinha nas costas do meu chefe. E que no serviço público é mais complicado ainda, porque esse cara que entrega as tarefas que são colocadas para ele, e cada vez vai ter mais tarefa. E aquele que não entrega, ele vai ficar o tempo todo... aquele é problemático. O velho naba do meu chapéu. E vai continuar indo para o trabalho, ganhando integral, e o outro trabalhando por ele. Né? Então, esse tipo de compensação, vocês hoje têm visto, tem essa pegada nas escolas, você tem observado isso? Ou você, quando fala isso, fala em relação aos seus psicólogos que você está ajudando a formar para eles verem esse lado? Eu falo com relação a eles, para que eles possam ter esse olhar diferenciado, esse olhar empático, entendeu? Porque quando você entra como profissional, você tem que entender que não é sobre você, é sobre o seu paciente. Então, quais são os valores desse paciente? Quais são as dificuldades desse paciente? Quais são as emoções desse paciente? E qual o olhar que você tem que ter sobre ele para que você possa ajudá-lo da melhor maneira possível, para que você possa tratá-lo da melhor maneira possível. Porque nessa abordagem inicial que você faz com o paciente, com aquele cliente que está buscando psicoterapia, você faz uma análise inicial
E se você não se sentir confortável, você também pega. Olha, você precisa de apoio, mas não sou eu. Você tem essa liberdade de declinar. Liberdade, né? Assim como o paciente tem a liberdade de escolher você como terapeuta, você também tem a liberdade de escolher. Algumas situações, por exemplo, situações de violência doméstica, por exemplo. Dependendo do grau da violência doméstica, né, da situação, eu não atendo. Não atende o agressor? Não atendo. O agressor eu não atendo de qualquer forma, ele precisa de primeiro um acompanhamento psiquiátrico. Segundo a polícia. Tô brincando. A polícia da casa dele. Ele precisa de um atendimento psiquiátrico, porque existe ali uma série de questões que precisam ser vistas também, né? E aí também com isso, junto um atendimento psicológico. Mas a vítima, dependendo do grau, eu não atendo. Porque nós precisamos de algumas outras abordagens que lidam melhor com isso. Entendi. E não é a minha linha de atendimento. Você sabe que eu, como médico dentro da infectologia, eu nunca consegui atender paciente com HIV assim como gostaria. Porque eu ficava o tempo todo muito triste pela pessoa, estou falando de crianças e adolescentes. Ficava o tempo todo me colocando no lugar dele e eu sofria o tempo todo, não conseguia ter uma abordagem que não fosse uma abordagem... Isso estou na época de que HIV matava, pode ser que hoje eu tivesse uma mais tranquilidade, mas eu não conseguia, porque eu disse assim, gente, eu quero ter... Eu faço infectologia com o intuito de curar a pessoa. Me dá 1%, eu vou curar. Sim. Mas me dá 0%, numa época que todo mundo evoluía muito mal, ficava muito mal o tempo todo sofrendo. Então, assim, eu cheguei até a pensar em fazer oncologia, porque, é uma doença grave, sim, mas tem chance de cura. Eu preciso ter 1% de cura. Eu sou um cara muito otimista. Mas me dá 1%, não me dá nada. Mas olha que leitura bacana que você teve sobre você mesmo. E aí eu não conseguia, porque eu sofria o tempo todo. Eu sofria demais com aquela questão. E até hoje eu percebo que eu sofro com o enfermo. E foi também por isso que eu meio que me distanciei, depois de um tempo, da clínica privada, porque eu ficava, me chateava. Eu precisava de ganhar o dinheiro, por outro lado, quando alguém me chamava para ir em casa, eu ia... E aí tinha que cobrar, e aquilo era horrível para mim, para cobrar era ruim. Por outro lado, aí eu ficava chateado quando eu ia e cobrava, ficava chateado porque eu cobrei, e quando eu ia e não cobrava, ficava chateado porque não cobrei. Então, precisava não cobrar. E aí não era uma coisa boa, não é isso que eu quero. Eu vou trabalhar na prevenção, na promoção de saúde. Aí entrei com treinamentos de colegas, da aula, pesquisa, que eram coisas que eu fazia sem precisar. E dentro da minha prática mesmo, eu comecei a trabalhar muito com a parte de vacinas, que era uma coisa legal. Hoje eu mudei um pouco o conceito. Porque eu dizia assim, puxa vida, se eu te convencer que essa vacina é boa, você vacina, não adoece, e eu mantenho o meu ganho financeiro, não com o teu sofrimento, sim com a promoção de saúde. Exatamente. Essa foi a leitura que eu fiz. Hoje eu estou um pouco ressabiado com alguns inoculantes. Né? Não vou falar nem qual é, porque se eu falar, aqui acaba derrubando a nossa live, como já derrubou algumas vezes. Então, se deixa de fora isso. Mas isso é saúde mental, você consegue entender, né? Sim. Sua saúde emocional fez uma leitura extremamente assertiva sobre aquilo que para você era impactante, negativamente. Claro. Então, você tomou um caminho que é menos dolorido para você. Que você consegue lidar melhor com essa, sem deixar de ser quem você é. Claro. Porque assim, senão eu ia ficar sofrendo o tempo todo. Exatamente. E por isso que as pessoas chegam no burnout. Eu sofria. Assim, para um detalhe de uma adolescentezinha, assim, pré-adolescente, com diabetes tipo 1, virava mexida, descompensava, tinha quase 7 acidose diabética, internou numa UTI, que era uma UTI de adultos, naquela época não tinha UTI pediátrica. E aí o médico, que era um cara dos mais experientes, foi acessar, fazer acesso venoso. E na época não tinha o que tem hoje, e era ou dissecção de veia, ou pegar a subclávia, que é uma veia que tinha aqui. E aí a menina falou assim para ele, ele foi muito cuidado, e aí a menina disse assim, tio, eu tô com medo. E aí esse amigo meu, também tô, pô. Ele estava sofrendo, mas ele era melhor e fez, deu tudo certo. Mas assim,
Mas ele se aproximou dela. Sim, não, pegar uma subclave uma vez, sofrer uma vez é uma coisa, mas lidar com aquele paciente cronicamente, você sofrendo é outra. Então, é só se fosse atender, eu atendia paciente HIV, mas nas crises, não naquele follow-up dele que ele acompanhava, eu não conseguia fazer isso. Tanto é que o ambulatório na UFRJ, a pediatria, ela tinha DIP, que é doença infecto-parasitária geral, e tinha o de HIV, que eram separados. Não separados por questões de cuidado religioso, não, porque eram expertises diferentes. Kátia, estamos chegando no final da nosso bate-papo. Eu queria que você fizesse as considerações finais, porque já estamos chegando no final. Assim, para as pessoas entenderem bem, né, a psicologia ela tem uma base científica muito grande. Inclusive, nós hoje trabalhamos com a psicologia baseada em evidências, e isso é extremamente importante. Então, não é uma situação que não se possa comprovar, não é uma situação que não se tenha estudos que comprovem a eficácia de um processo terapêutico. É importante demais para as pessoas, para que elas possam entender o ambiente em que vivem, para que possam ter autogestão, autoconhecimento, para que possam, inclusive, gerir o espaço onde eles estão inseridos de uma forma mais assertiva, né? E para os profissionais de psicologia, eu considero que nós estamos na melhor fase da nossa profissão. Nós passamos por uma fase de não reconhecimento, né, de não investimento, e nós estamos na melhor fase. Então, assim como em outros países, hoje a psicologia no Brasil, no máximo em 10 anos, ela vai chegar a um patamar de reconhecimento máximo dentro da academia e também, hoje, por exemplo, nas faculdades, hoje é um dos maiores cursos de procura, né, e de formação. Mas não é só ali. O psicólogo não pode, como qualquer bom profissional, né, Edmilson? A gente não pode ficar só ali com aquela graduação, tem que buscar mais conhecimento. Mas é uma profissão que está aí num momento muito importante e levando sempre aos pacientes o melhor que a gente pode fazer para que se tenha mais qualidade de vida, que é o nosso carro-chefe da qualidade de vida das pessoas. Agora, assim, a psicologia, a última pergunta, a psicologia ela não está ainda no sistema de saúde como deveria estar, né? Não, de forma alguma. Mas isso aqui, Brasil, França e Buenos Aires, no âmbito da formação do psicólogo, são os 3 países que ainda têm na sua formação a divisão fragmentada das teorias, né? Freud, Jung, porque nos outros países isso já virou história e nós trabalhamos, o conhecimento é voltado para a terapia cognitivo-comportamental, onde você acessa as pessoas de outra forma. E aqui no Brasil a gente não tem ainda esse investimento, mas está caminhando. De 1 a 10, se você fosse dar uma nota para a psicologia no SUS, no Sistema de Saúde, de 0 a 10, qual é a nota que você dá? Eu acho que eu daria 2. 2. Tem muito que melhorar, né? Muito. Principalmente na situação assistencial. Porque você tem aí o CAPS, né? Você tem uma série de atendimentos que já são atendimentos que estão no ápice de uma doença mental, né? Então, a gente precisa trabalhar com a prevenção. Isso. E aí você acha que na escola poderia ajudar também muito isso? Claro, né? O caminho é a educação, né? Educação. Tudo passa pela educação. A formação de um ser humano passa pela educação, não só a educação na célula familiar, mas a educação cultural também, né? Com certeza. O profissional passa pela educação, tudo é educação. É isso aí, Kátia, obrigado aí. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Agradeço vocês compartilhem esse podcast. E aí falar para seguir lá as redes do Correio da Manhã, as redes da doutora Kátia Scott, as redes aqui, o Instagram do Edmilson Migovski, também o canal no YouTube do Edmilson Migovski. É isso aí, gente. Fique aqui, fique bem, fique com a gente. Até o próximo encontro com vocês. Bye, bye. Tchau, até. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.